Fala pessoas, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Que bom, também estou bem, muito obrigado por perguntar. Professor Pedro aqui, hoje a gente vai dar sequência às nossas aulas de física para o nono ano, com o conteúdo de calor latente. Na aula passada a gente falou sobre calor sensível e comentou como o calor sensível ele muda a temperatura de um corpo. Se o corpo ele trocar calor com o meio, ou seja, ele recebe ou ele perde calor, a temperatura dele vai mudar. E por conta disso a gente dá o nome de calor sensível. Esse calor que é trocado com o corpo é chamado de calor sensível porque ele troca a temperatura, porque ele muda a temperatura do corpo. Né? E hoje a gente vai ver o outro tipo de calor, que é o calor latente. Só que para entender melhor o calor latente, a gente tem que relembrar os conteúdos de estados da matéria. Então a gente tem que ver o que são os estados físicos da matéria. Então vamos com calma passar por todos os estados aí, tudo bem? O que a gente estuda mais são os três básicos. Professor, tem mais estados físicos? Daqui a pouco a gente discute um pouco melhor isso daí. Então, o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. E a gente pegou aqui para exemplificar a água, né? A água no estado sólido a gente conhece como gelo, a água no estado líquido a gente conhece como água e o vapor da água aqui, que é a água quando está no estado gasoso. Tudo bem? Então a gente pode se perguntar o porquê que, apesar de ser a mesma substância, no caso aqui é a água, por que elas são tão diferentes dependendo do estado físico, né? Por que a forma muda tanto? Então, por que isso acontecer? A sacada aí está na ligação química, tá? Então, quando o objeto está no estado sólido, as moléculas que compõem esse corpo, a substância, as moléculas que compõem essa substância, elas estão fortemente ligadas. E aí, o material ele acaba assumindo uma estrutura rígida. Por isso que todo sólido ele tem uma forma própria, tá bom? Coisa que já não acontece no líquido. O corpo, quando ele está no estado líquido, a ligação entre as suas moléculas ela não é uma ligação tão intensa. Ela existe, tá? Mas ela é mais fraca se comparada à ligação que essas moléculas teriam no estado sólido. Então, por isso que no líquido, as substâncias líquidas elas fluem, elas já começam a fluir aí. O que é fluir? Ela vai de um lugar para o outro com muita facilidade por conta de não ter um estado definido, né? Um estado não, desculpa, ela não tem uma forma definida como sólido. Por isso que você consegue colocar água líquida num copo ou em qualquer outro recipiente, né? Os líquidos ocupam a forma do recipiente nos quais eles estão. Tá? Eles estão contidos. E a última fase é essa fase gasosa. A fase gasosa, a ligação é tão fraca, tão fraca, tão fraca, que ela praticamente inexiste. Então você pode ver até em representações que as moléculas elas estão soltas, elas vão de um lado para o outro aí, como se elas estivessem soltas. Isso é porque a ligação molecular é praticamente nula. Então existe, tá bom? Então essa é a diferença. O sólido, as moléculas estão fortemente ligadas. No líquido, as moléculas estão ligadas, mas não com tanta intensidade, e já nos gases, no estado gasoso, as moléculas estão quase, praticamente, sem ligação nenhuma, tá bom? Então o esquema que a gente tem é mais ou menos isso, ó. Lembrando que elas têm temperaturas, tá? Apesar de elas estarem ligadas, elas continuam vibrando. Então você vê que tanto no sólido quanto no líquido, apesar de elas estarem ligadas, ainda existe a vibração. E isso é a temperatura da molécula. Agora já no estado gasoso elas estão soltas. Então cada uma vai para o seu lado aí. Beleza? Tranquilo? Então, enfim, essa é a explicação química para isso. Explicação física, no caso também. Então, e quais são os outros estados da matéria, professor? Então, a gente já viu o sólido, o líquido e o gasoso. E aí tem mais dois estados que são quais? Primeiro é o plasma. O que seria o plasma? O plasma é o gás ionizado. É quando o átomo do gás ele acaba tendo uma temperatura tão alta que ele perde elétrons. E aí, por conta disso, ele fica carregado eletricamente. Então, o gás com carga elétrica é o plasma, tá? E existe um outro estado, que é o estado proposto lá por Einstein, né? Tanto que é chamado de condensado Bose-Einstein, que são uma coisa teórica. É muito difícil de você ver isso aqui. Eu acho que quase impossível, ninguém viu, porque precisa chegar próximo do zero absoluto, né? Então, ó, vamos ler aqui essa parte só para vocês entenderem um pouco melhor. Fala que também é conhecido como luz líquida. Esse estado ocorre quando os átomos de gás com densidade baixa são resfriados até quase zero absoluto.
e se agrupam para formar um estado quântico altamente denso. Nessa temperatura extremamente baixa, o movimento molecular praticamente para. Então pensa assim, ó, é como se fosse no estado sólido, as moléculas estão ligadas, estão vibrando. Conforme menor a vibração, a gente já falou nisso, as moléculas vão ficando mais próximas uma da outra. Então, o condensado de Einstein é mais ou menos isso, tá? Lembrando que isso aqui é física quântica, a gente não vai entrar nesse mérito, mas é como se as moléculas estão vibrando tão pouco, tão pouco, tão pouco, que elas estão tão próximas que elas se juntam, tá bom? Então, é mais ou menos essa ideia, explicando bem porcamente o que é, mas só para vocês terem uma ideia. Mas não se preocupem, que aqui fica mais a critério de curiosidade. A gente não chega a estudar nem plasma, nem o condensado de Bose-Einstein, tá? Então, pode ficar tranquilo com relação a isso. A gente vai ficar só nessas três aqui. Tudo bem? Então, e como que ocorrem essas mudanças entre esses estados? Aí que começa a aula de hoje. A gente usa calor. Dependendo da troca de calor, você vai ter a transformação de um estado para outro, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, primeiro de tudo, você tem aqui água no estado líquido, água no estado sólido e água no estado de vapor, tá bom? Então beleza, eu quero passar a água do estado sólido para o estado líquido. Como que eu chamo esse processo? Esse processo é chamado de fusão. Então a fusão, pessoal, acontece quando você derrete alguma coisa. Então, quando o gelo está derretendo, a gente fala que ele está no processo de fusão, tá bom? Então, derretimento das coisas é o processo de fusão. Se um exercício chegar lá e falar, um corpo funde. Por que ele funde? Porque ele está em processo de fusão, tá bom? Até no carro, às vezes, o pessoal fala, o motor fundiu. Por que o motor fundiu? Ele esquentou tanto que ele chegou a derreter. Mais ou menos essa é a ideia. Tá bom? Beleza, então ó, saí do sólido, fui para o líquido. E o líquido agora eu quero passar ele para o gasoso. Quando eu passo ele para o gasoso, a gente chama isso de vaporização, tá? Vaporização ou ebulição, enfim. A vaporização é quando você passa do líquido para o gasoso, tá? Evaporização, vaporização, enfim. Todos esses nomes estão corretos. Beleza? Então é isso. Professor, eu posso passar do gás direto para gelo, pular o líquido, porque a ordem que a gente conhece é sempre essa: do sólido você vai para o líquido e do líquido você vai para o gasoso. Tem como eu sair do sólido e ir direto para o gasoso? Tem. Esse processo é chamado de sublimação, tá? É mais difícil de acontecer, mas pode ocorrer sim. A gente não vai chegar e estudar nenhum desse daqui, pelo menos não no nono ano. Já no ensino médio a gente começa a entender um pouco melhor como a gente pode fazer acontecer uma sublimação. Mas por enquanto aqui vocês não precisam se preocupar com sublimação, tá? Enfim, e a sublimação ela tem esse nome tanto na ida quanto na volta. Por quê? Ó? Vocês podem observar aqui pela figura que fusão é do gelo para o líquido. Quando eu tenho líquido e vou transformar em gelo, eu já não chamo mais de fusão, tá? Eu vou chamar de solidificação, tá? Então, os processos aqui, ó, de ida e volta têm nomes diferentes. Porém, na sublimação é tanto na ida quanto na volta. Beleza? Vamos ver os processos de volta agora. Solidificação é quando você passa do líquido pro sólido. Tá aí o nome, solidificação. Você vai solidificar alguma coisa, vai transformar essa coisa em sólida. Então, ela tem que estar no estado líquido e vai passar para o estado sólido. E a liquefação ou condensação é quando você passa do estado gasoso para o estado de líquido, tá bom? Então aí ó, o próprio nome é autoexplicativo, né? É liquefação ou condensação também. Geralmente o pessoal fala que a condensação é o que acontece nas nuvens. Porque você tem uma nuvem carregada, ela é vapor de água, e aí ela começa a condensar. Por quê? Porque aquele vapor de água está se transformando em água líquida. E aí, isso é o que a gente conhece por chuva, tá? Então a chuva é uma nuvem condensando. Beleza? Tranquilo? Então tudo isso aqui vocês já viram em ciências e anteriormente aí nos outros anos do ensino fundamental. Hoje a gente vai aprender a calcular isso daí. Tá? Então, vamos entender o que é esse gráfico. Esse gráfico é uma curva de aquecimento. Ele representa como a temperatura de um corpo varia de acordo com a incidência de calor. Então, isso é um gráfico.
Conforme eu vou aumentando o calor aqui, ó, o calor é meu eixo X, o Q, né, quantidade de calor, e a temperatura é meu eixo Y. Enfim, então vamos lá. Vamos pegar um gelo como exemplo, que está inicialmente a uma temperatura de menos 50 graus Celsius. Então o gelo está a menos 50 graus Celsius. E aí eu vou começar a esquentar ele, ou seja, dar calor. Então aqui eu vou começar a dar calor. Quanto mais eu ando para a direita aqui, mais calor esse gelo está recebendo. É muito comum a pessoa pensar o seguinte: ah, se eu tenho gelo e eu começar a dar calor para ele, ele vai começar a derreter. E não, tá, pessoal? Por quê? Porque para o gelo derreter, para o gelo entrar no processo de fusão, ele tem que ter uma temperatura específica. E qual temperatura é essa? O zero. Eu acho que todo mundo sabe disso. O gelo ele derrete a 0 graus Celsius. Ou a água, né? Quando você quer pegar a água e transformar ela em gelo lá na sua geladeira, para a água virar gelo, você tem que diminuir a temperatura dela até zero. E aí, quando ela chegar em 0 graus Celsius, ela vai começar a congelar. Mesma coisa o gelo. Para o gelo virar água líquida, ele tem que chegar nessa temperatura primeiro, ele tem que chegar no zero. Então, se você tem um gelo lá menos 50, você vai dar calor para ele, ele não vai derreter. O que vai acontecer com esse gelo então? Ele vai aumentar a temperatura. Então, a temperatura dele vai aumentando, de menos 50 vai para menos 48, vai para menos 40, vai para menos 30 e tal, sucessivamente. Tudo aqui é gelo, não derreteu nada. Quando chegar em zero aqui, ó, é o momento que acontece isso que a gente está vendo no GIF. O gelo começa a derreter. E aí que está a sacada, e aí que é interessante, tanto que o Celsius usou isso na escala dele. Quando o gelo derrete, quando ele entra no processo de fusão, a temperatura dele não vai mudar. Olha que interessante, ó, você está dando calor para a substância, só que a temperatura dela não aumenta. Senhor, mas pode isso? Pode, você está dando calor para ela e ela não vai mudar a temperatura. E aí você pode me falar o seguinte, fala, professor, mas se ele está recebendo calor, ele está recebendo energia, essa energia tem que ir para algum lugar. Por que a temperatura dele não está aumentando? Porque se ele recebe energia, a temperatura dele teria que aumentar. A ideia aqui, pessoal, é conservação de energia. Você está totalmente correto quando você pensa nisso. Esse calor tem que ir para algum lugar. No caso da fusão, o gelo ele vai começar a pegar essas energias, esse calor que ele está recebendo, e não vai usar mais para vibrar as moléculas, porque lembra que temperatura é grau de agitação? Então, conforme ele está recebendo calor aqui, a agitação das moléculas vai aumentando. Quando chegar a 0 graus Celsius, é como se as moléculas tivessem uma temperatura tão alta, lembrando que no sólido a estrutura é fixa, né? Por isso que ele tem uma forma definida. E aí eles começam a vibrar um do lado do outro e falam, meu irmão, tá vibrando demais aqui, eu preciso de mais espaço. Aí o outro fala, pô, eu também, cara. Tá meio ruim aqui, a gente não consegue aumentar mais a temperatura. Ah, vamos fazer o seguinte, então, vamos quebrar essa ligação química e deixar essa ligação química menos intensa, ou seja, essa energia vai ficar menor. Então eles usam isso, eles pegam essa energia que está recebendo aqui de calor e começam a quebrar essas ligações químicas e diminuir elas. É como se eles diminuíssem essa força de ligação. Lembra que o líquido, a força de ligação entre as moléculas é menor? Então, como que você sai de uma ligação de alta intensidade para uma ligação de baixa intensidade? É através do calor. O calor foi usado para diminuir essa ligação química. Então, é por isso que a temperatura não aumenta. Ao invés desse calor estar sendo usado para aumentar a temperatura, ele é usado para transformar o material. Então, ele é usado para derreter o material ao invés de aumentar a temperatura dele, beleza? Então, ó, conforme o processo de fusão vai acontecendo, você vai perdendo o gelo e vai ganhando água líquida, ou seja, perdendo, é até errado falar, né? O que você vai tendo é uma transformação do sólido em água líquida. Quando chegar aqui nesse ponto C, ó, todo o gelo já derreteu, todo ele virou água líquida. Aí, nesse momento, a temperatura começa a subir de novo, porque ele continua recebendo calor, então vai chegar o momento que ele começa a aumentar a temperatura. Só que, se você aumentar a temperatura da água líquida, vai chegar um ponto, que a gente sabe que é 100 graus Celsius, que ela vai começar a evaporar. Você vê, a água não começa a evaporar do nada. Para evaporar, ela tem que chegar a 100 graus Celsius. Então, quando ela chegar a 100 graus Celsius, ela começa a evaporar, no processo que a gente já falou ali, né? O processo de evaporação ou ebulição. E aí, aqui mesma coisa, ó. A energia que está sendo dada em forma de calor vai ser usada para quebrar as ligações moleculares. Então, aquela ligação que era já fraca,
no estado líquido, ela vai ficando mais fraca ainda aqui no estado gasoso, tá? Então, eu tenho água líquida aqui no ponto D. Essa água líquida vai evaporando, vai virando vapor, vai virando vapor. Quando chega aqui no ponto E, toda a água já virou vapor. E aí depois, esse vapor d'água, se ele estiver confinado, obviamente, ele vai continuar esquentando, tá? Então, essa é uma curva de aquecimento. Tá vendo que ela parece um degrau? Beleza. Então, é isso. Então, o calor é dado para um corpo e ele pode fazer essa curva aqui. No caso, essa curva é específica para a água por conta das temperaturas, né? A água, o ponto de fusão dela é 0 e o ponto de ebulição é 100. Se fosse ferro, alumínio, qualquer outro material, a curva ia ter a mesma forma, o mesmo formato, ia aparecer um degrauzinho também, né? Porém, os pontos de fusão e vaporização e ebulição seriam em temperaturas diferentes. Beleza, tá bom? Beleza, professor, você falou que nesse processo todo ele recebeu calor. Então, o calor é sensível, eu posso chamar ele de calor sensível durante todo o processo, não é mesmo? Não, porque o calor sensível é usado para transformar a temperatura, para aumentar a temperatura ou para diminuir. Então, aqui no caso, calor sensível só pode ser chamado de calor sensível quando você tem mudança de temperatura. Então aqui, ó, do A até o B, do ponto A até o ponto B, foi o aquecimento do gelo. Então esse calor que ele recebeu é um calor sensível. Do ponto C até o ponto D é o tempo onde a água líquida aumentou a temperatura. Então posso chamar o calor recebido nessa parte aqui de calor sensível. E o calor recebido do ponto E até o ponto F foi o calor para aquecer o vapor. Então também posso chamar de calor sensível, tá? Esses aqui, ó, o calor usado na fusão e o calor usado na ebulição, eu não posso chamar de calor sensível. Por quê? Porque nesse processo não há mudança de temperatura, que a gente escreveu aqui, ó. Quando a substância muda de fase, não há mudança de temperatura. Professor, então como que é o nome desse calor? Esse é o calor latente. Então, calor latente é aquele usado para mudar o estado físico. Então, vamos lá. Calor muda sempre alguma coisa no corpo. Se o calor é sensível, ele muda a temperatura. E se o calor é latente, ele muda o estado físico. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. Formulinhas, porque na física não é física se não tiver formulinha. A gente vai aprender agora a calcular, quantizar a quantidade de calor necessária para mudar o estado físico de um corpo. Então, a gente vai representar esse calor pela letra Q, quantidade de calor, da mesma forma, tá? E aí, a famosa formulinha. Se lá no calor sensível era o Q macete, aqui é o Q mole, ó. Q mole. Q igual a M vezes o L. Olha os macetinhos. Q mole lembrar isso daí, tá bom? Então, o M é a massa, tá bom? E o L, aqui cuidado, tá? Tem muita gente que chama isso daqui de calor latente. E a gente vai chamar de calor latente também. Professor, mas calor latente não é aquele calor usado para derreter o corpo ou usado para mudar a fase do corpo? Sim, é o calor usado para mudança de estado. O nome desse daqui, o nome mais correto, é calor latente específico da substância. Eu já vou explicar o que é. Mas enfim, é calor latente específico. Mas como lá em calor sensível tem calor específico também, para não confundir, a gente chama isso daqui de calor latente, tá bom? Mas calor latente é aquele trocado pelo corpo durante a mudança de estado, tá bom? Quando o calor trocado pelo corpo é usado para a mudança de estado, ele é chamado de calor latente, tá? Esse daqui é o calor latente específico, mas vamos chamar de calor latente diretamente, tá bom? E muito cuidado aqui com uma coisa só. Esse M não é a massa que o objeto vai dar. É a massa que mudou de estado. Porque, por exemplo, eu posso ter um copo de gelo aqui, ó, e tem 100 gramas de gelo. A gente percebe que conforme o tempo vai passando, esse gelo vai derretendo. Você vê que vai se formando água líquida aqui. Mas dessas 100 gramas, no final do GIF, no final da animação aqui, todas essas 100 gramas derreteu? Aí você vai falar, não, professor, sobrou um tanto. Então, aqui na formulinha é só o tanto que mudou efetivamente de estado, tá? Tem um exercício no final dessa aula que vai ajudar vocês a entenderem melhor isso daí, tá bom? Tranquilos? E qual que é a unidade de medida? A unidade de calor a gente já falou que é a caloria, normal. A unidade de massa é a grama, tá? Então a gente vai usar muito essa unidade de medida aqui. Como o calor latente
ele vai ser calculado como calor dividido pela massa, porque a massa está aqui multiplicando, se eu isolar o L, ela vai passar para o outro lado dividindo. Então, L é igual a Q sobre M. Então, como o calor latente ele é o calor dividido pela massa, como o calor a gente mede em caloria e a massa em grama, calor sobre massa, então vai ser caloria por grama. Então a unidade de medida é caloria por grama, tá? Essa unidade aqui não é a do sistema internacional, é a unidade mais comum de ser usada. No sistema internacional fica como, professor? Mesma ideia. Calor no sistema internacional é joule e massa no sistema internacional é quilograma, tá? Então tem essas duas unidades aí. A que a gente mais vai usar é essa daqui. Beleza? Então, essa daqui é no sistema internacional, mas a gente usa pouco. Beleza? Então vamos lá. Bora fazer exercício. Aula de hoje rapidinho, só esse conteúdo aí. Olha o primeiro, ó. Qual a quantidade de calor necessária para derreter completamente? Ó, então vai derreter completamente, toda a massa vai ser derretida. De um bloco de gelo a 0 graus Celsius com 5 kg de massa. E aí ele deu calor latente de fusão do gelo. Ele já falou que para derreter o gelo eu preciso de 80 calorias por grama. Então vamos lá, vamos fazer o cálculo aqui. Quais são os valores que ele me deu? Primeiro ele me deu a massa. A massa é de 5 kg. E ele me deu o L, que é o calor latente de fusão, que é 80 calorias por grama. E ele quer a quantidade de calor usada para derreter. A formulinha que é mole. Professor, é só isso? Fácil desse jeito? Sim. Eu só toma cuidado com o seguinte, ó, unidade de medida. Aqui, ó, a unidade de medida é o grama. E a unidade de massa que ele me deu aqui é o quilograma. Então, tem que bater as unidades. E aqui as unidades estão diferentes. Aí é só você lembrar que cada quilograma tem 1000 gramas. Então, fica fácil. A massa aqui, na verdade, é de 5.000 gramas. Então, muito cuidado só com as unidades, tá? Então, substituindo os valores, a massa vale 5.000. O calor latente é 80. Quando a gente fizer os cálculos aí, 5 vezes 8 dá 40. E aí mais 1, 2, 3, 4 zerinhos. 1, 2, 3, 4 zerinhos, tá? 400.000 calorias. Esse é o valor que a gente tem aí. Então pensa o seguinte, ó, vamos analisar o que ele falou aqui. O calor latente é como se fosse o preço para derreter 1 grama daquela substância. Então, no caso, o gelo. Para derreter 1 grama, eu preciso de 80 calorias. Tá vendo? Isso daqui é como se fosse um preço. 1 grama custa quanto para derreter? 80 calorias. Então, quantas calorias eu vou usar para derreter 5.000 gramas? Você vê, é isso que a gente calculou. 400.000 calorias derretem 5.000 gramas. E 80 calorias derrete 1 grama só. Tá? Então, o calor latente é como se fosse o preço para você ter esse derretimento aí. Beleza? Então, olha lá o resultado, a gente vê que bateu. Então, vamos para o 2. Inicialmente em estado líquido, um corpo com massa igual a 40 gramas é resfriado e alcança, devido ao resfriamento, o estado de fusão. Sabendo que a quantidade de calor é de 1.200, então aqui ele já me deu a quantidade de calor. É 1.200 calorias. Determine o calor latente de fusão desse corpo. Então ele quer o L. Beleza? Lembrando que a massa que ele me deu ali é de 40 gramas. Então, enfim, só jogar na formuleta, que é igual a M vezes L. O Q vale 1.200. A massa vale 40. E o L é o que eu vou descobrir. Quero saber o L, ó. 40 está aqui multiplicando. Vai jogar para o outro lado, ele vai dividindo. Então, 1.200 dividido por 40. Cancelo um zero com um zerinho. Então, o calor latente de fusão aqui é de 30 calorias por grama. Calorias porque o calor está em calorias e por grama porque a massa está em gramas, tá? O que isso significa para mim? Está falando, ó, o seguinte, para derreter 1 grama desse material, eu preciso de uma energia de 30 calorias. É isso que significa o calor latente aqui, tá? Então, é o preço para derreter. Tanto que, se eu tenho 1.200, eu consigo derreter 40 gramas. Beleza? Tranquilo? Olha lá, a resposta bateu. Tamo junto.
3. O gráfico representa a temperatura de uma amostra de 100 gramas de massa. Ó, então, a massa é de 100 gramas de determinado metal inicialmente sólido, em função da quantidade de calor por ela absorvida. Então, aquele gráfico que a gente tinha mostrado antes. Aqui é a quantidade de calor que eu estou dando, né? E aqui é a temperatura. Quanto mais calor eu dou, mais a temperatura sobe. Aí chega nesse momento aqui, você percebe que a temperatura não muda. Olha só, se a temperatura não muda, é aqui que está acontecendo a mudança de estado. Ó. A mudança de estado acontece aqui. Então, como você sabe quando mudou o estado ou não? Quando a temperatura não muda. Se não muda a temperatura, é porque está tendo mudança de estado. Beleza? Então, aqui entra na mudança de estado? Não, porque a temperatura está aumentando. Aqui entra na mudança de estado? Não, porque a temperatura está aumentando. Então, aqui não tem mudança de estado, tá bom? Enfim, pode-se afirmar que o calor latente, então ele aqui é o L, pode-se afirmar que o calor latente tem fusão desse metal em caloria por grama. Nossa, tá tudo errado aqui, né? Pode-se afirmar que o calor latente desse metal é em calorias por gramas de... Então vamos lá, só jogar na formuleta, que é mole. Então, se eu quero saber o L, eu preciso da massa e preciso da quantidade de calor. E aí está um problema. A massa eu tenho 100 gramas. Então, já vou até colocar aqui. 100 vezes o L. E a quantidade de calor? Ele não falou no enunciado em nenhum momento a quantidade de calor. Mas ele me deu um gráfico. Se ele me deu um gráfico, eu posso ver a quantidade de calor nele. Olha só. Muita gente vai olhar lá, ó. Mudança de estado termina aqui. Então, a quantidade de calor que eu tenho é de 1.200. Muito boa ideia, porém, não é 1.200. Por quê? A quantidade de calor necessária, calor latente, foi usada somente aqui, ó. Então, tanto de calor que eu quero é desse ponto até esse outro ponto, né? Então, aqui, até chegar aqui, já tinha gasto 600. E até chegar aqui no final, foram gastos 1.200. Quanto foi gasto somente na mudança de estado? Ó, somente na mudança de estado é essa a diferença. De 1.200 para 600, eu tenho uma mudança de 600 calorias. Então, o calor usado aqui foi de 600 calorias, tá? E aí, se nós fizermos os cálculos, vamos ver que o calor latente é igual a 600 dividido por 100, que é igual a 6, que é a alternativa D. Beleza? Tudo bem? Qualquer dúvida, manda para mim depois aí. 4. Uma massa de 2.000 gramas, então massa é de 2.000 gramas de água está exatamente a 100 graus Celsius. 100 graus Celsius é quando há mudança para o estado de vapor. Então a água vai para o estado gasoso. Sabendo que o calor de vaporização da água é de 540 calorias por grama, ou seja, o calor latente é de 540 calorias por grama. Lembra lá, para cada grama que eu preciso evaporar, eu preciso gastar 540 calorias. Determine a quantidade de calor em quilocalorias necessária para vaporizar 30% da massa de água. Então, olha só, lembra que eu falei lá para tomar cuidado no início da aula? Era por conta disso, ó. Eu tenho 2.000 gramas de água, ou 2 quilogramas de água. Só que nesse problema, eu não vou evaporar tudo. Eu vou evaporar só 30% dele. Então, na hora de jogar lá no que mole, uma pessoa desavisada vai chegar, vai colocar o quê? Que quer saber o que? Tem a massa, tem o L. Vai multiplicar o 2.000 por 540. E não, tá errado. Porque ele não quer evaporar todo os 2.000 gramas, todas as 2.000 gramas. Ele quer evaporar só 30% disso, tá? Então, é isso que é o problema desse exercício. Então, primeiro vamos calcular isso. Quanto que seria a massa vaporizada? Ela é 30% da massa total. Então, se você lembrar lá da aula de porcentagem, 30% é a mesma coisa que 30 dividido por 100, né? Eu errei aqui, deixa eu apagar. Então, 30% é 30 dividido por 100 vezes a massa total, que é 2.000. Então, a gente cancela aqui um zero, outro zero. 30 vezes 20 dá
600, tá bom? Então, a massa que eu vou vaporizar é só 600. É os 30% de 2.000. É essa massa que eu vou colocar aqui. Então, a quantidade de calor é 600 vezes o L, que é 540. A gente vai lá, sobe 1, vai 2. O valor que a gente tem aqui é de 324 mil, tá bom? 1.000 calorias. Então, se eu multiplicar 6 vezes 54, dá 324. E se você contar os zerinhos aqui, 3 zerinhos na frente. Professor, a resposta certa então é aí, mas aqui está 324, a sua conta deu 324 mil. Tá errado. Calma aí, ele pediu em quilocalorias. E eu descobri aqui em calorias. Lembra que K significa 1.000, o quilo significa 1.000? Então isso daqui é a mesma coisa que 324 quilocalorias. Então tá exatamente correto. Beleza? 5 e último para a gente encerrar a aula de hoje. Determine a quantidade de calor em quilocaloria. Lá de novo, hein? Quilo é 1.000. Então, a cada 1.000 que a gente tiver aí. Necessária para um bloco de gelo com 2 kg de massa, inicialmente a menos 5 graus Celsius, seja aquecido até a temperatura de 5 graus Celsius. Então, aqui muito cuidado. O gelo pode derreter a menos 5 graus Celsius? Não, o gelo derrete a 0 graus Celsius. Então, para entender um pouco melhor, vamos fazer aquele gráfico lá que a gente viu na aula, vamos fazer ele aqui. Então, olha só, eu tenho calor por temperatura, tá? E o calor aqui vai estar em calorias. Então, primeiro de tudo, o gelo está menos 5 graus Celsius. Ele não pode derreter aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é subir a temperatura desse gelo até o 0 graus Celsius. Quando chegar em 0 graus Celsius, o que esse gelo vai fazer? Ele vai derreter. Então, ele derretendo, ele vai passar um tempo derretendo. No final, o que eu vou ter aqui? Água líquida. Então, beleza, tenho a minha água líquida. Só que a água líquida aqui, ela continua na temperatura de 0. Ó. E ele falou que ele quer chegar com essa água até a temperatura de 5. Então, depois de derreter tudo, eu ainda tenho que deixar mais um tempo para essa água aumentar a temperatura dela de 0 graus Celsius até 5 graus Celsius. Então, olha que exercício mais complicado. Ele é complicadinho por conta disso. Você tem, primeiro, um aumento de temperatura do gelo de menos 5 até 0. Depois você tem um derretimento desse gelo em água líquida. E depois você tem que pegar essa água líquida que sobrou e subir a temperatura dela até os 5 graus Celsius. Então presta atenção. Aqui são 3 coisas que a gente tem, são 3 tipos de calor. Por quê? Eu tenho calor sensível aqui. Por que calor sensível? É o calor que existe na mudança de temperatura, tá? Tenho calor latente aqui, ó, porque é a mudança de estado. E tenho mais um calor sensível aqui. Então, para não confundir, eu vou chamar 3 calores diferentes, de Q1, Q2, Q3. Então, esse primeiro calor aqui eu vou chamar de Q1, esse segundo aqui de Q2 e esse terceiro aqui de Q3. Beleza? Então, ó, Q1, vou até colocar aqui, hein? Mudança de temperatura do gelo, para a gente não se perder. Do gelo. Q2, mudança de estado do gelo. Então, o gelo ele vai derreter. Mudança de estado. E o Q3 é o aquecimento da água. Mudança de temperatura do gelo. Então, é o aquecimento da água. Mudança de temperatura da água líquida. Beleza? Nossa, professor, como que eu vou fazer tudo isso aí numa conta só? Não tem como. Você vai ter que fazer por partes, tá? Então vamos calcular separadamente. Q1. Q1 é mudança de temperatura. Se é mudança de temperatura, é Q mole ou Q macete? Q macete. Porque tem mudança de temperatura, é o Q macete, tá bom? Tenho todos os dados, só jogar e fazer a conta. A massa é 2 kg, lembrando que a gente tem que passar para gramas, tá? Então vai ficar 2.000 gramas, aí no caso, vezes o calor específico. Ó, aqui muito cuidado. Eu estou mudando com quem? Eu estou mexendo com gelo.
Por conta disso, então, a gente tem que usar o calor específico do gelo. O exercício deu, tá? Então, por isso que ele deu essa diferença. O calor específico do gelo. Então, como a gente está mudando a temperatura do gelo, vamos usar o calor específico do gelo, que é de meio. Vezes a variação de temperatura do gelo. Você pode fazer direto ou fazer a conta. Eu vou fazer direto aqui, ó. De menos 5 graus Celsius até 0 graus Celsius, quanto que aumentou de temperatura? Aumentou 5, tá? Caso você queira fazer a conta, é só lembrar lá, variação de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. E aqui cuidado que você tem que respeitar, tá? Temperatura final é 0 menos a temperatura inicial. A temperatura inicial é de menos 5. E aí o menos com menos vai ficar mais, tá bom? Então, por isso que aqui é 5. Enfim, vamos lá. Então, o Q1 vai ser a multiplicação desses três, desculpa. 2.000 vezes meio é 1.000. E 1.000 vezes 5, 5.000 calorias, tá? Pronto, encontramos o calor dessa primeira parte, que é o aquecimento do gelo. Segunda parte. Agora, a segunda parte é a mudança de estado. Mudança de estado, que mole ou que macete? Que mole. Então, vamos lá. Mudança de estado é M vezes o L. Todo o gelo derreteu? Sim, todo o gelo derreteu. Então, é toda a massa. Então, o valor de... Peraí que eu bugou aqui. Então, o valor da massa é de 2.000 gramas, que a gente já está ligado, vezes o calor latente do gelo que está aqui no dado denunciado. Calor latente de fusão é de 80 calorias por grama. Fazendo a multiplicação aí, 2 vezes 8 é 16 e tem 1, 2, 3, 4 zerinhos. Então, 1, 2, 3, 4 zerinhos. Então, para derreter o gelo é de 160.000 calorias. Olha a discrepância aqui, né? Se aumentar 5 graus Celsius de temperatura do gelo, você usa 5.000. Agora, para derreter 2.000 gramas de gelo, você precisa de 160.000 calorias. Enfim, acabou, professor? Não, tem o Q3 ainda, tem a terceira parte. E depois dessa, a gente vai para o final do exercício. Mas enfim, vamos fazer primeiro. Q3, o que é? É a mudança de temperatura da água. Então, a água agora vai aumentar a temperatura dela. Então, aqui macete vai que mole. Que macete, professor? Isso, porque mudança de temperatura é que macete. Substituindo os valores, a massa é 2.000, são os 2.000 gramas. Calor específico aqui, ó, lembrando, a gente está mexendo com água. Então, qual que é o calor específico da água? É 1. Respeita isso, tá, pessoal? Tem muita gente que acha que porque o gelo é água sólida, o calor específico é igual. Não. Apesar de ser a mesma substância, o estado físico muda o calor específico, tá? Então, gelo, o calor específico é meio e da água é 1. Então, troca. Muito cuidado com isso. Enfim, calor específico da água é 1 vezes a variação de temperatura. Então, aqui a gente tem que pegar a variação de temperatura que aconteceu aqui, ó, nesse tempo. Então, você vê, ó, que ele saiu do 0 e foi para 5 graus Celsius. Então, a variação de temperatura que a gente tem aqui é de 5. A temperatura da água aumentou 5 graus Celsius. Então, aqui eu fui direto. Caso você não queira ir direto, é só fazer formulinha. Temperatura final menos temperatura inicial. Qual que é a temperatura final? Ó, a água terminou a 5 graus Celsius. Então, é 5. Menos a temperatura inicial. A água saiu da temperatura de 0. 5 menos 0, 5. Tá bom? Por isso que aqui deu 5. Outro cuidado que tem que tomar aí, muita gente decora a fórmula e quer só fazer conta direto, aí é colocar o ΔT. Temperatura final é 5, menos a temperatura inicial, menos 5. Não, cuidado, que aqui a gente está separando. Ó. Do gelo, você vai pensar só no gelo. O gelo começa a menos 5 e termina no 0. E a água, ela começa no 0 e vai até o 5, tá? Então respeita isso também. Muito cuidado. Então, por fim, aqui fazendo a conta, 2.000 vezes 1 é 2.000. E 2.000 vezes 5 dá 10 mileta. Então, 10.000 calorias. Beleza? Então, ó, nesse processo todo, eu tive que gastar tudo isso. 500 calorias para 5.000 calorias para aumentar a temperatura do gelo, 160.000 calorias para derreter o gelo e depois mais 10.000 calorias para aumentar a temperatura da água. Quanto que dá a soma de tudo isso? Vamos somar aqui. Então, o calor total é a soma de Q1 mais Q2 mais Q3. Então, somando tudo isso daí,
Ó, 5.000 com 10.000 já dá 15.000 calorias. E essas 15.000 calorias com 160.000 calorias, 175.000 calorias. E como o exercício pediu em quilocalorias, isso é a mesma coisa que 175.000 quilos, desculpa, 175 quilocalorias. A alternativa é a D. Beleza? Então, pessoal, é isso que a gente tem para a aula de hoje. Bem facinho, bem rápido, bem de boa, tá? Os exercícios mais complicados que podem aparecer é igual esse último, que ele coloca várias coisas juntas, tanto calor sensível como calor latente. Mas se você separar, desenhar pelo gráfico e passo a passo sem medo, não tem erro nenhum. Beleza? Qualquer dúvida, tamo aí. Lista de exercícios já está indo para vocês também. Divirtam-se. É nóis. Tamo junto aí. Falou!